Olá, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto, este podcast sobre fotografia e artes visuais. Eu sou o João Paulo e, como sempre, tenho aqui o Ruben. Olá. Olá, malta. Olá, Ruben. E hoje, curiosamente, vamos fazer um episódio um bocadinho diferente. Porquê? Porque é uma segunda parte. É verdade. É verdade. Espero que tenham gostado da primeira parte da conversa que nós tivemos com o coletivo no Parto. Se não ouviram, parem esta conversa e ouçam primeiro a primeira parte e depois continuam nesta, ok? Isto é quase como os filmes. Portanto, tem que haver aqui uma... É uma verdade, minissérie quase. é uma minissérie. É mais ou menos isso. Por isso, vamos dar mais uma vez as boas-vindas à Bárbara e à Rosa. Obrigada. E obrigado por me Olá. desaterarem aqui uma É segunda verdade. vez. Haja paciência. É verdade. Oh. É um prazer. E desde já começamos por vos felicitar. E porquê? Porque vocês tiveram recentemente um artigo no Público. Muito bem, acho que estão de parabéns. Muito obrigada. Acho que a nós bom, todas. É bom para divulgar não só o coletivo como também o vosso trabalho. E acho que são essas coisas, esses pequenos passos que também podem fazer e marcar a diferença na divulgação. Estava uma seleção de imagens muito interessante. Quem é que fez aquela seleção? Ou foi uma escolha entre todas? Na verdade não foi bem entre todas, porque queríamos as coisas para ontem, mas entre mim, a Rosa e a Rita, fizemos assim uma escolha. Na verdade o que nós queríamos era uma curadoria que contasse uma história de parto, né? Ou seja, também houve fotos que acabámos, vou ser sincera, houve aqui fotografias que acabámos nós por incluir para conseguir contar uma história. Ok. E pronto, e as outras eram pessoas que concorreram e que ficaram com as fotografias lá. Houve fotografias selecionadas, outras não. Não, nem era por sei lá, eu nem sei como é que é dizer isto, mas não tem a ver propriamente com o momento do parto em si, mas fotografias que nos mandaram que eram de telemóvel e que nós achámos que não faria sentido estar a pôr aqui porque não tinham qualidade, não é? Ou seja, qualidade de imagem, não pela foto em si estar... não é bem a foto. Está-me a faltar aqui a palavra que eu quero dizer. Rosinha, ajuda-me. Não é bem a foto em si, não é? A qualidade fotográfica. Sim, não era nada mais pelos enquadramentos nem nada. Era mesmo tipo fotos de telemóvel que para nós não nos fazia sentido. Sendo um coletivo de fotógrafos, queríamos uma coisa com uma boa imagem. Pronto. Claro. Questão mais de resolução e fins. Exatamente. Ok, mas estão de parabéns. E acho que, como eu disse há bocado, é sempre bom para divulgar o vosso coletivo e certamente até alertar as pessoas que ainda não conheciam o vosso trabalho, até a existência desse trabalho. Por exemplo, foi um feedback que nós tivemos na nossa comunidade, foi exatamente esse, que as pessoas ficaram agradavelmente surpresas porque não sabiam que em Portugal que havia quem fizesse fotografia de parto. Era uma coisa que eles associavam a algo só no estrangeiro. Sim. Sim. Por isso acho que foi interessante esse feedback. Por isso, agora que vamos dar uma continuidade à nossa conversa, acho que já podemos começar aqui por uma pergunta que também houve quem nos tenha feito e fica já aqui, que é: vocês estão naqueles momentos muito intensos, partilham aqueles momentos intensos com os pais e com as mães? Recordam-se assim de alguma sessão que vos tenha deixado mais marcas, que se lembrem melhor por qualquer motivo? Positivas ou negativas? Ambas. De igual forma. De igual forma, se possível, até porque nós sabemos, e também falou-se nisso, que é, infelizmente, nem sempre as coisas podem correr bem. Não é? Às vezes há imprevistos, não é que seja um final trágico, mas pode haver imprevistos, não é? E também, às vezes, esses imprevistos também podem marcar, e às vezes há histórias que até pode haver um imprevisto, mas a coisa até, felizmente, depois acaba por correr tudo bem. Mas querem partilhar alguma experiência que tenham tido, que os tenha marcado? Sim, podes começar tu, Rosa. Não, continua, Bárbara. Força. Eu assim é que me lembro mais, foi um primeiro parto que demorou umas 40 ou 50 e algumas horas, já não tenho assim, já não me lembro muito bem se foram 2 ou 3 dias, e no final este bebé, ou seja, aqui ao longo destas horas todas, este bebé já estava a ficar um pouquinho em sofrimento, por decisão da mãe e de acordo com a equipa, quiseram ficar em casa e fazer de tudo o que se conseguisse fazer em casa, então este bebé nasce sem respirar. Foi ajudado em casa, pronto, foi ajudado com oxigênio e tudo. Para mim, o que eu achei maravilhoso foi
este caso ter sido em casa. Isto parece um bocado estranho, mas em casa eu senti que esta mãe não teve problemas com isso, ou seja, não ficou traumatizada por este parto, correu tudo muito suavemente. E eu pensando nisto num momento hospitalar, ia ser uma loucura, não é? A gente ouvir os médicos a falar de um lado para o outro, já nos tinham tirado o bebê, a gente está deitadas e já não vemos nada. Então, para mim foi assim aquele sentimento de uau, caramba, até isto a acontecer, isto foi incrível e nós conseguimos e tudo é possível. Agora, claro, a morte e a vida estão aqui pertinho uma da outra, não é? Então, aqui foi mesmo aquela sensação que tudo é possível e nem sempre às vezes, claro que a medicina ajuda e tudo mais, mas foi possível correr tudo certo e esta mãe, um ano a seguir, estar a parir de novo. E tu, E Rosa, lembras-te de alguma? Ou ainda não acabaste, Bárbara? Desculpa. não. Mas E o curioso era que esta mãe voltou a parir de novo e voltou a parir em casa, ou bem, seja, estava muito tranquila com a situação, não é? sim. Tudo se resolveu tranquilamente, pronto. Foi tudo muito smooth, foi tudo muito, não é? Exato. Pronto, foi tudo explicado e foi tudo. Mas voltou a ser Com uma sentido, gravidez. não é? Exato, eu de certeza que tanto uma gravidez como outra eram gravidezes de baixo risco, Baixo risco. não é? E isso, claro que parece que não, mas que traz um conforto, é o que traz o conforto às famílias, não é? Para tomarem este tipo de decisões. Hum, escolher assim uma em específico, já me marcaram tantas, porque há sempre várias formas de nos marcarem, não é? Pode ser porque aquela família está muito ligada a nós, nós, tanto eu, a Bárbara e os restantes colegas, a maior parte das nossas parturientes são estrangeiras, não é? E acabam por estarem cá em Portugal As muito minhas não. sozinhas. Não, as suas não? As minhas não. Quase todas, entre as duas são estrangeiras. É uma coisa Só incrível. tenho 2 estrangeiras, Eu as do não, Algarve. O eu resto não, é tudo português. até tinha a ideia que tinhas mais Não. estrangeiras, até pelas fotografias que vimos e que a curadoria que nós fizemos para quando tivemos a palestra dava na Não, ideia que também tinhas muitas estrangeiras. só tive 2 até hoje, pronto. Não, Brasileiras, não estou a contar com brasileiros, porque já vivem em Portugal, no fundo, mas as únicas estrangeiras que tive foi dos partos domiciliares no Algarve. não, tenho muitas estrangeiras e acabo por criar Uma muita ligação. ligação com elas, porque acaba por ser também um ponto de ligação, não só com o momento, mas com o país, não é? Mas também com a situação. E acabamos por viver momentos muito bonitos, não é? Ou porque aquela mãe que precisa de mais carinho, mais atenção e a única pessoa que está lá disponível somos nós. Já vivi assim situações um bocadinho mais extremadas em que foi preciso, mas não consigo escolher, não consigo escolher. Também já vi momentos de muita euforia, de muita felicidade. É sempre, não é? É sempre muita euforia, muita felicidade, mas todos são diferentes e são manifestações tão diferentes que é muito difícil escolher assim um que diga que nos marque para a vida toda. Eu acho que se tivesse assim um mesmo muito, muito negativo, não é? Poderia eventualmente escolher esse, mas não, todos são positivos, que é difícil depois escolher. Entre... Pronto, é bom sinal, então. É bom sinal. Também é bom sinal. É engraçado. Essa pergunta, enquanto a Bárbara estava a falar, eu estava aqui tipo a procurar os meus fecheiros e eu, e este porque este, e este porque não sei o quê, e este foi porque não... epá, isto é difícil, eu não consigo escolher. Mas lembro-me dos meus primeiros partos de chorar com elas. É isso que eu ia Chorar com a perguntar. família. Como é que foi os vossos primeiros partos? Chorar com a família e ficares emotiva, não é? Tipo aquela sensação em que não estás a fé nada, não é porque está desfocado, é mesmo os teus olhos que não estão lá muito focados. Porque lá está, a gente fica naquela energia, não é? E a energia do parto é uma energia muito forte. E se nos deixamos embalar, que vivemos com elas, não é? Assim É, como vivemos a dor, a felicidade, tudo, não é? E quando eu digo dor, é as contrações. Nós temos contrações e se calhar eu e a Rosa, que somos mães, até nós as sentimos. Mas, sim, pois, sim, é seja um a cintura bocado nas isso. peles. Sim, Mexe no corpo da mulher, não é? Sim, e também vai buscar as vossas próprias memórias Memória. pessoais, não é?
daquele... Então, e agora estão aqui a falar desta parte mais emotiva, emocional. Alguma vez passaram por situações em que essas emoções vocês possam sentir que poderiam ter comprometido o vosso trabalho? Pois, era isso que eu ia dizer. É que nós estamos sempre, apesar de estarmos sempre neste registro, que a Bárbara estava a falar, ao mesmo tempo temos um trabalho enorme em nos chamarmos à razão. Porquê? Para que isso não aconteça. Nos meus primeiros trabalhos serviram exatamente para perceber até que ponto é que era possível, sendo um trabalho tão emotivo, não é? Até mesmo perante uma situação de uma emergência, uma urgência, temos que nos manter calmos, não é? Temos que continuar o registro, até porque isso fica definido à partida, fica logo definido no contrato. Caso aconteça uma transferência, o que é que nós fazemos? Uma emergência, o que é que fazemos? E se acontecer o pior, o que é que fazemos? Isso fica definido, não é? E é preciso... pronto, nós estamos ali estamos naquele momento para ser fotógrafos, para registrar, não é? E temos que nos manter nesse foco. Há segundos em que a gente se deixa completamente levar pela situação, um choro, uma risada, e depois voltamos outra vez. Depois, passados minutos, já estamos outra vez, mas depois voltamos outra vez. É uma montanha russa, é uma montanha russa de emoções. É muito difícil, é um trabalho de concentração, de autodomínio, de estar sempre a puxar-te para fora da situação, que é para que conseguires fazer um documentário exato e e o menos emotivo possível, que é para conseguires registar o maior número de situações de pormenores, não é? Possível, porque se estás demasiado envolvido, vai falhar mais de metade, que é o que falha aos pais e às mães quando estão a parir, não é? Por isso é que nós estamos lá, para garantir isso. Então estamos sempre neste exercício, estamos sempre neste de voltar para o nosso lugar, sempre a voltar, depois vamos, depois voltamos, depois vamos, depois voltamos. Quando nós saímos de um parto, nós saímos completamente capazes de fazer tudo neste mundo, acho que, não é, Bárbara? Não ficas com a sensação de que somos capazes de tudo. Eu estava com sono, quando saio deixei de ter tudo, deixei de ter sono, deixei de ter fome. É só quando paro. Aquilo foi uma adrenalina, tudo, não é? Tudo ali, tudo que há de bom, não é? Tudo que possas imaginar de bom. E depois, passado umas horas, começas a chorar, passado muitas horas, começas a acalmar, e depois aí sim, aí bate um cansaço extremo, e durante 2 dias andamos a vegetar. Estás off. Só fazer em modo robô mesmo, falam para nós, Ok, mas não, pronto, é curioso, pronto, que isto aqui até foi uma pergunta colocada por um ouvinte nosso via Instagram, do João Carlos Pereira, para ele um grande abraço por ter colocado esta pergunta, e realmente tem muito a ver, não é? Porque são muitas horas que se passam ali, muitas emoções, como acabaram de dizer, não é? Aquela montanha russa. É mesmo isso, é uma montanha russa. De partilha com a mãe, com o pai, não é? Até mesmo com as próprias doulas também, porque também às vezes pode haver ali uns momentos de maior tensão, claro. Não é? E, por exemplo, alguma vez surgiu vocês previamente falarem com os pais sobre, tipo, se houver algum problema, continuamos a fotografar, querem que eu pare de fotografar? Isso alguma vez é falado com eles, ou nunca é colocado sequer esse cenário? Eu coloco sempre, sim. Não sei se todas as nossas colegas colocam, mas pelo menos eu e a Rosa, sim. Porque eu acho que ambas, ou melhor, todas devem colocar. Agora, também acredito que haja fotógrafas que não queiram estar lá em algum momento, não é? E também é legítimo delas dizerem que não estão preparadas para, não é? Sim. Isto também foi mais uma pergunta que nos foi colocada pela Tânia Carvalho, também um beijo para ela, porque realmente é uma questão também bastante pertinente, não é? Porque imaginemos, principalmente para quem não tem tanta experiência, não é? Se tem o azar de apanhar ali um momento assim, um bocado mais complicado, não é? Como é que o próprio fotógrafo vai reagir àquilo, não é? Tipo, ok, fotografo, não fotografo, isso até poderá ser importante ter essa conversa prévia, não é? Com os pais, numa de, olha, se houver aqui um momento assim mais complicado, querem que me mantenha na mesma
o registro fotográfico, querem que pare. E isto, Acho que isto, isto é feito no tal namoro que nós falamos no episódio passado, não é? No tal namoro que nós fazemos com eles, tais conversas prévias, nós falamos muito sobre a vida deles, sobre a nossa vida, pronto, para as tais energias fluírem, mas também há uma componente bastante técnica que nós temos que falar, até a questão da luz, porque eles às vezes têm expectativas sobre o registro, porque vêm e depois têm algumas expectativas, mas também sobre esta questão, não é? Sei lá, até por exemplo, para dar um exemplo, há mulheres que não gostam de ser tocadas, que lhes toquem durante o parto, e há outras que preferem, por exemplo, isso nós não somos doulas, nem somos não é o nosso papel neste momento, né? papel, não é? Mas é o que eu digo, mas se tu me pedires um copo de água, ou se me pedires para eu te tocar, para te fazer uma massagem, se me estás a pedir a mim é porque estás a precisar da minha energia. E aí eu vou pousar, se é isso que me vais pedir, eu vou pousar a câmera por breves momentos e vou fazê-lo. Não é? Claro, Pronto, Sim, há uma mas isso, intervenção direta no que claro. está a acontecer. não é? Porque se ela me está a pedir é porque ela precisa de mim, não é? E alerto para este tipo de situações, porque uma parte de nós não tem. E depois a verdade é que durante o parto, durante o processo, a tal montanha russa, não é? Todos nós de repente deparamos com uma nova pessoa, nós transformamos-nos, não é? As nossas necessidades são outras coisas que nunca nos passaria pela cabeça. E até às vezes a mesma mulher em partos tem partos completamente diferentes, não é? E temos que falar de todas estas especificações, é por isso que depois isto é uma aprendizagem para nós e cada registro que nós vamos fazer a seguir já levamos mais bagagem, já conseguimos falar com aquela família e tentar perceber todos estes pormenores que naquele momento têm uma importância incrível, incrível, incrível. Só uma questão, até que ponto é que isto vos afeta na vossa questão de saúde mental? Até de ansiedade. Quanto é Isso é que isto mexe curioso. convosco? E como é que vocês lidam com isto? Isso é uma coisa que eu já, por acaso, já falei e acho que todas nós devíamos ter, não sei, acho que isso, mesmo com o coletivo, é uma coisa que se deve pôr na mesa, é nós mesmo, ou comunicarmos umas com as outras com aquilo que acontece, numa de terapia entre nós, não é? Ou vir mesmo a ter terapeutas, porque muitas das vezes há partes que nós saímos de lá, eu nem sei a palavra exata, não é? Mas vamos imaginar, se tivéssemos 2 partos num mês, é duro todas as emoções, não é? Que ficam dentro de nós e muitas das vezes, se nós já fomos mães e como é que foram os nossos partos e tudo mais, isto pode haver aqui triggerzinhos que mexem muito connosco, não é? E tenho a certeza que muitas pessoas que vêm para fotografar os partos, se não tiverem muito bem resolvidas com os próprios partos, não pode ser bom ou não estarem a fotografar um parto de uma outra pessoa, não é? Sim, pode trazer memórias, que até, Sim. porque ao contrário do que as pessoas pensam, muitas vezes, nem todas as mulheres têm as melhores experiências Não, na sua gravidez e no parto, não é? E isso realmente pode trazer um bocado essas memórias e essas lembranças. Acho que é um aspecto também importante e acho que é um alerta interessante vocês falarem nisso, não é? triggerzinho. Até mesmo para futuras mães, Sim, sim. não é? Portanto, porque há aqui uma parte emocional muito grande, não é? Não só de quem já foi mãe, como também de futuras mães que estão a fotografar outras mães, Exatamente. não é? E perceber-se que cada caso é um caso, não é? E foi isso que a Rosa disse, é criar expectativas, não Sim, é? Às sim. vezes a gente vê, mesmo nós como fotógrafos, se calhar idealizam tipo, e a Rosa tem uma foto incrível ao lado de uma janela com uma luz do caraças, tipo, estou mesmo a pensar pôr a minha piscina também perto. Pois, por mim Bem, podes pensar tudo o que quiseres, daí disso acontecer é outra história, não pois, é? sim, se há no momento o último Sim, sítio onde ela pode querer estar é dentro dessa piscina. exatamente. Não é? E isso tem que ser tudo muito bem falado com elas, não é? Na verdade elas sabem, mas também é muito importante nós voltarmos a falar sobre isso. É isso mesmo. Vocês têm alguma espécie de checklist de coisas a falar com os clientes? Sim. E acho que faz sentido, não é? Que assim seja, não é? Para não deixarem escapar ali nenhum pormenor Quase preparação, não é? sim, Para eles. relevante para essa preparação.
Eu acho que, assim, as mães também que chegam até nós, quando chegam até nós, não vêm propriamente de mãos vazias, não é? Já têm muita informação. Hum, E então eu também acho que a nossa checklist acaba por reduzir, porque já são mães com muita informação, não é uma mãe que nos veio, ou seja, para chegar ao ponto de contratar um fotógrafo para estar no parto, é porque já há ali muita coisa que já foi falada, não é? Nós, quer queira, quer não, não só por sermos fotógrafos, mas somos mais uma pessoa que vai estar naquele momento com ela, não é? Por isso ela já tem muita sabedoria sobre o assunto, não é? hum. Bom, então se cá podemos aproveitar aqui uma deixa do que acabaste agora de falar, que é os clientes que chegam a vocês, não é? Uhum. Como é que eles chegam até vocês? É que há algum Boca a marketing da boca. vossa parte, divulgação nas redes? Estamos a perguntar isto porque como é um trabalho muito específico, não é? Como é que vocês conseguem ter mais ou menos uma ideia como é que as pessoas chegam até vós? Qual é o feedback que têm recebido normalmente quando No eles meu se caso é aproximam? muito variável, é Hum, muito variável. Tanto é alguém que por acaso viu uma fotografia ou por acaso cruzou, talvez no Instagram, ou porque é amiga da amiga da amiga da amiga, por aí vai, pois. e que vai ter um parto e que nos manda um e-mail a perguntar. Nestes, se calhar, sinto mais que são os hospitalares, pelo menos no meu caso. Eu vou ter um parto em X hospital, eu estou com não sei quantas semanas, como é que era para a Bárbara estar presente? Pronto, estes nos hospitalares é mais assim. Nos domiciliares, as equipas não são muitas, não é? Então acaba por haver aqui assim uma rodinha boa que é as doulas que a gente já conhece, as parteiras que acabam por, pronto, são poucas, não é? E que nos conhecem também. Então, se no caso fala-se de fotografia, elas também acabam logo por falar de nós. Hum, Isto no meu caso. No caso da Rosa, Igual, igual. Muito o passa-palavra, muito, muito. pois. Então, se me contactam para um parto hospitalar, normalmente é exatamente assim, através do Instagram ou ouviram um parto no estrangeiro, depois procuraram, encontraram-nos, mas realmente as de domicílio é o passa-palavra, ou é uma amiga que já fotografou o seu parto e contacta-me, ou as parteiras também, ou as doulas. É sempre, lá está, é muito íntimo, como é muito íntimo, normalmente, Ou passa a palavra, não é? palavra. E depois porque também realmente não me deixa muito espaço aqui para eu fazer trabalho, não Isso é? vai de encontro a No uma coisa que eu hospital. até queria perguntar à Rosa, que tem a ver sobre estas limitações que às vezes os hospitais colocam. Como é que normalmente tentas ultrapassar isto? Que tens sido mais a experiência hospitalar. Como é que estes bloqueios são desbloqueados? Ah, Se é possível. é muito com muita ajuda das parteiras, que elas Hum, são fenomenais, são incríveis, percebem a importância do registro, desta normalização do parto, por um lado, sim. e a importância que o registro tem para aquela família, por outro. E como já estão habituadas a trabalhar connosco, já fizemos alguns partos com elas, elas, para elas é perfeitamente normal e acabam por, junto do hospital, tentar passar essa mensagem, tentar passar, por um lado, a importância que é para aquele casal, não é? Uhum. E por outro lado, que nós não estamos ali, não vamos atrapalhar, não vamos ser mais, pelo contrário, muitas vezes, porque como temos uma ligação com aquela família, não é? Com aquela Uhum. mamã, acaba por ser, podemos ser até uma pessoa, mais um elemento desbloqueador de certas situações Ok. mais estressantes. Isso normalmente é feito com algum tipo de planeamento ou tu consegues de Hum, alguma forma, por exemplo, o parto em casa não está a correr muito bem, tem que ser levado para o hospital. Como é que continuas a sim, trabalhar? aqui no norte, neste momento, só há um hospital que nos aceita receber, que é o da Póvoa de Varzim. Em tempos, já fotografei noutros hospitais, mas entretanto esses hospitais, neste momento, não nos estão a aceitar ainda. Mas tenho fé que em pouco tempo e, até o aumento considerável que nós temos tido de registro de partos, Uhum. a comunidade começa a perceber que isto
com o registro de parto, o documentário do parto, é muito importante, é de extrema importância para aquela família. Por todos os motivos que nós já falamos, e acho que pronto, estamos num bom caminho, com o coletivo estamos mesmo no bom caminho, temos colegas fantásticas, somos poucas, mas somos boas. Mas agora vai crescendo, isso vai E começar a agora vai crescer. crescer, tenho a certeza, e pronto, e é um trabalho que nós temos que ir fazendo, não é? É uma conquista, isto são conquistas, são pequenas conquistas. E estou convencida que com o tempo nós vamos lá chegar e com a ajuda também das nossas famílias, porque elas acabam por fazer uma certa pressão também sobre os hospitais, não é? E perguntam: "Mas porquê? Mas qual é o mal? Somos nós que queremos, isto acaba uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes", não é? E eu acho que acaba por baixar um bocadinho as defesas do outro lado, aqueles medos que eles possam eventualmente ter. E depois também há uma tentativa de aproximação da nossa parte a esses profissionais, com quem trabalhamos menos, porque só trabalham no meio hospitalar, para desmistificar o registro de parto. E às vezes conseguimos, logo de uma maneira muito fácil, outras vezes é mais difícil, mas aos bocadinhos eu acho que sim, acho que nós vamos conseguir. Já calhou alguma vez alguma equipa médica pedir-vos alguma imagem? A mim não. Ou recordação do parto, por terem estado ali a assistir? Olha, eu tive Não, uma não deve situação ter. muito curiosa. Logo num dos primeiros partos que eu fiz, foi no hospital. E começou por ser um parto em água, depois passou para um parto normal, fora da água, e acabou numa cesariana. E foi tudo muito rápido. Na altura lembro-me que foi tudo muito rápido. Foi mesmo um dos meus primeiros partos. E o anestesista foi muito interessante, porque o anestesista veio ter comigo e disse-me assim de uma forma muito direta, tipo militar, tipo: "Você não me tira nenhuma fotografia a mim, ouviu? Não quero Uau! nenhuma fotografia minha". Ele assim. E eu assustei-me, não é? Assustei-me e eu: "Bem, mas o que é isto? O que é que eu estou a fazer de mal?". Pronto. E depois foi muito interessante, porque ele é que me conduziu pelo bloco: "Venha para aqui que daqui tira melhores fotografias". Muito bom. Foi Foi tão simpático. querido. Foi simpático. A Que é o sério, melhor sítio, que é a zona VIP para ver melhor. juro. É tão E comum isto foi nas verdade, outras com áreas, fotografias fantásticas. era impossível não acontecer nesta área também, porque é tão comum nas outras, haver sempre alguém que ou pede uma foto ou que dá essa mãozinha para ajudar, é sempre um bocadinho. Sim. Mas Mas acho que repara, no meio hospitalar ainda mais, não é? Porque isso, o facto dele ter ajudado a Rosa, na verdade, há montes é estranho, mas nós numa cesariana há montes de locais que a gente não pode pisar, não é? não Uhum. Ou pode porque é pisar, não estéril, pode tocar, não se pode Sim, não é? sim. exatamente. Aquela como é que é? Chama-se zona estéril? É assim que se chama, Rosa? Nem sei, Sei para ser muito bem. franca, Que já eles já não dão-lhe sei. Pois são zonas que estão por causa da esterilização das coisas, não é? Para exatamente. vocês não Sim, as invadirem Só me aquele mulheres lembro espaço. das cores, Sim, sim. deles dizerem: "Se for azul, tudo o que é azul a gente não pode tocar, nem pode estar perto". nem pode estar perto, é assim uma situação. Mas ele referia-se mesmo à questão de eu tirar fotografias ao bebé mesmo a nascer, não é? A Uhum. cesariana em Sim, ao si. momento. Sim, ao Sim. momento. Ele primeiro foi algo rude comigo na abordagem, é que nem boa noite. "Olha, você não me tira fotografias, ouviu? Uau! Não quero uma única fotografia minha". Ele assim, e logo a seguir, depois passaram uns minutos, depois ele, pronto, fez o trabalho dele, não é? Tinha a situação controlada, depois veio ter comigo: venha para este lado, que aqui vai apanhar, olha, fotografias espetaculares". Foi mesmo, Foi olha, peso na consciência. Foi peso da consciência. Ele se calhar ficou tipo assim, não, se calhar não, fui um eu bocado rude, vou não compensar. sei, eu acho que aqui demonstra um bocadinho aquilo que há bocado eu estava a falar, que é a questão das pessoas terem alguns medos, alguns preconceitos relativamente ao registro, não Uhum. é? Porque não sabem muito bem se calhar em que mãos é que vão cair o registro, ou não sei, não, Pois. eu infelizmente depois não tive a oportunidade para falar com ele, agora arrependo-me, acho que eu devia ter feito, hum, mas pronto, não fiz. Mas na verdade para nós até é uma coisa tranquila, porque ok, apesar de fazer parte da história e fazia todo o sentido se a pessoa quisesse ser fotografada, mas mesmo que não queira, este registro é para a família, não é? Então, Sim, sim. assim, se ele Exatamente, não quer, não quer. não quero, A minha importância é estar a registar a mãe, o bebé e, pronto, e a família que ali está. Se os outros nós não vamos quiserem, está fotografar tudo o certo também. momento, não vamos fotografar o ato médico, nem Sim. pensar, nem pouco Quer mais dizer, ou menos. também faz parte, não é? Faz parte, e se eles estivessem tranquilos com isso também está tudo Sim, certo, não é?
Mas Se não calhar foi uns anos mais tarde não me importava de saber quem é que tinha, não no meu caso, porque eu não passei por isso, mas não, se calhar era interessante saber quem é que me tinha dado uma anestesia ou algo assim idêntico, já que talvez não me lembrasse do nome dele. super simpático. Realmente, há aqui às vezes alguns bloqueios por alguma situação que se calhar ele passou, que nós não sabemos, não é? Mas que isso Claro, claramente interferiu no meu trabalho, não é? E claro. interferiu ali na dinâmica, até que ele depois, se calhar, interiorizou que não estava a acontecer nada de mais e ele próprio veio ajudar-me, não é? Sim, sim, Pois, sim, ele claro. também pode ter logo percebido, tipo, ok, isto também é um trabalho, não é? É uma Estou em coisa boas séria. mãos. Sim, que é um trabalho encomendado aqui para a paciente, não é? Que vai ter o filho, pronto, ele também pode ter percebido a finalidade daquele trabalho, Claro. Sim, não é? Finalidade, sim, sim. E isso exato. pode ter ajudado. E estávamos aqui também a falar desta questão das complicações, né, como vocês já falaram. Também foi-nos aqui colocada outra pergunta, também curiosamente também pela Tânia, que é quando ocorrem essas complicações e tem que se recorrer ao uso da ambulância, normalmente os fotógrafos acompanham dentro da ambulância, vão à posteriori, devem ir. Como é que isso também funciona, até mesmo em termos morais ou éticos? Olha, eu não tenho experiência nenhuma de ambulância, a maioria bem, pelo pelo que sei, as transferências tenta-se nunca chegar a esse limite, ou seja, Uhum. um parto domiciliar, sendo ele de baixo risco, em princípio não chegará a esse ponto, ou seja, a transferência será feita muito antes disso chegar a esse ponto. Ou seja, não há esta coisa de ter a ambulância à nossa espera. Todas as transferências no qual eu estive presente, só não foi a mulher a conduzir porque vai com contrações, mas, eh, e se calhar muitas delas não se importavam, mas pronto, no fundo ou é o marido ou o companheiro ou a companheira ou o que seja, não interessa, mas é alguém que as conduz e vamos levá-las e eu já fiz o carro todo, o caminho todo até à porta do hospital. Mas E nunca elas vais vão dentro da pelo ambulância, não é? Nunca vais, Nunca tivemos não é? transferências de ambulância. Mas, por exemplo, mas vocês eu estou a repetir esta pergunta porquê? Porque se houvesse essa necessidade, não é? Vocês têm alguma informação nesse sentido? Tipo, vocês saberiam ou não de Eu acho que não antemão nos se. deixam entrar, porque Ok, não, se for em é isso. situações eu estou-me a lembrar, tipo, em situações normais, em que, por exemplo, há um acidente na rua ou o que seja, só vai aquela pessoa que está a Eventualmente acompanhar. um acompanhante. Exato, Exatamente. exato. Que Mas Já é depende do caso, não é? Da neste caso seria o situação. parceiro ou parceira. exatamente, Sim, ok. exato. Acho que nós, no máximo, iríamos no nosso carro e se nos conseguissem então com que nós pudéssemos entrar no hospital e continuar a reportagem, a gente faria isso, não é? Iríamos diretos para o hospital, esperávamos a parturiente lá e seguíamos a Já, reportagem já no isso já hospital. me aconteceu. Fizemos a Pois, residência e eu fui no meu carro e quando cheguei lá continuei a fazer o registro. o Agora, registro, pois, continuei hospitalar, pronto. porque É tem que sempre assim. haver complicações graves, não é? Situações graves, portanto, o Sim, que nós sim, tentamos, sim. Já é uma situação de extremos, não é? já é, Sim, exatamente, exatamente. lá está, em casa elas estão sempre uma coisa que se faz, pronto, muito em casa e nós fotografamos muitas vezes isso, é o ouvir o batimento cardíaco, não é? Se vamos imaginar que eu não sei tempos, não sou parteira, mas se vamos imaginar que eles estão a medir agora e o batimento cardíaco do bebé está tudo certo, mas daqui a 2 minutos ele baixa muito e depois elas voltam daqui a 2 minutos e ele subiu muito. Logo ver este gráfico sobe, desce, é um momento de atenção, então, falando entre elas depois, que elas é que sabem, talvez seja bom fazer uma transferência. Mal há assim uma coisinha, tipo triggerzinho, não é? Elas aconselham logo uma transferência. Ok. E às vezes pode não ser nada, não é? Mas Sim, por prevenção. exatamente, por Penso, prevenção, a transferência é logo feita. claro que sim. Daí E as transferências serem quase sempre como pronto, eu costumo dizer, pelo pé da parturiente, não é? Que ela consegue ir tranquila, que não tem qualquer problema. Eu vou-vos contar um segredo, assim, uma coisa que eu nunca me aconteceu e adorava, que era fazer o registro No ca no carro. do carro. Epá, adorava. Eu vou sempre no meu carro, mas vou sempre coladinho ao carro delas. Não, eles vão sempre, normalmente, depois vão sempre muito rápidos, até porque é de noite, são quase todas as transferências são de noite, quase todos os partos são de noite, lá Eu por vamos acaso vou nós, sempre no carro com elas. e depois vão as parteiras, vão eles, eu levo sempre o meu carro.
E vou sempre secretamente a pensar: será que é desta vez que eu vou ter assim parte assim completamente fora do, não é? Fora dos Nem em padrões. casa, nem no hospital, é mesmo no carro. Mas não, ainda não tive, ainda não consegui esse Também não. registro, é porque não tinha que ser. Nunca sabe, pode vir a acontecer. Venha Sim, ele. sim, nunca se sabe. Lá está, a parte é imprevisível. Hum, temos aqui mais. Por exemplo, temos aqui também uma pergunta que até já vem da primeira parte, que nós na altura não vos fizemos, mas, por exemplo, vocês acham que para registrar estes momentos mais intimistas e pessoais, acham que é necessário ter passado pela experiência maternal? Ou basta ter uma empatia e um relacionamento mais forte com o momento? Eu acho que não é necessário, mas claro que se já passou, talvez vá conseguir ir mais fundo em certos momentos, mas se não passou, Isso é até perceber um bocadinho o que é que aí vem, antever um bocado as coisas? Acham se que ajuda? souber, por isso é que nós achamos que quem vem para o parto tem que saber um bocadinho sobre a fisiologia da mulher e tem que saber o que é um parto, não é? Não significa que tenha que já ter parido, mas pelo menos perceber algum bocadinho exatamente como tu estás a dizer, para antever certas coisas que possam vir a acontecer. Será que é por isso que não há tantos homens nesta área? Acho que não tem a ver com Acho isso. que não. Não? Acho que não tem a ver Não. com isso. Acho que o facto de serem géneros diferentes, não é? O género masculino, fotografar um momento tão íntimo, de um casal pode eventualmente, não sei, Causar ali algum desconforto? dar algum desconforto, que não sei se causaria, atenção, não estou a dizer que causa, sinceramente, mas Mesmo assim, around the world não há muitos fotógrafos masculinos, vão havendo alguns. Eu num eu curso que fiz de fotografia de parto éramos 42 e só havia um homem, Hum. Curioso. e ele faz. Apesar de, por exemplo, no Brasil, há muitos homens a trabalhar em partos, em muitos, quer dizer, se for em comparação, não são muitos, não é? Mas curiosamente são no meio hospitalar. Hum. porque são cesarianas, Ou Ok. não, mas são no meio hospitalar. sim, Pois, o ambiente aí também É diferente. sim, também é diferente. Também é muito capaz, Sim. também é capaz de contribuir em grande parte por eles também estarem. Imaginemos se o obstetra também for homem, se calhar há ali mais uma empatia que para o casal, sim, é um bocado mais indiferente, tipo, há aqui vários homens, já não há aquela coisa, porque em casa normalmente, e falando nós aqui em Portugal, as parteiras são todas mulheres. Mentira, temos um parteiro. importante. Pois temos um, estava-me a esquecer, temos um parteiro. Curioso. Eu acho que há aqui outros fatores que podem eventualmente ser mais importantes do que ser mãe, ou já ter sido mãe, não é? Tem a ver com empatia, que há pessoas que conseguem facilmente colocar-se no lugar do outro, por exemplo, Hum. pessoas que são mais, escutam mais, não sei, há uma série de características pessoais que acho que é importante, que acho que são muito importantes para este tipo de registro. E, É preciso uma sensibilidade própria, não é? sim, sim, acho que sim, Hum. acho que sim. Não sei dizer muito Não. bem qual, E há mas pessoas que não são mães fisicamente, eu não sei se quero dizer bem, mas são, dentro delas já são mães, são mães, Uhum. exatamente, já sem têm o ser. sem o ser, exatamente. Já tem aptidão, tem ali já uma aptidão, um Sim, sentimento Sim, inerente a exato, isso. exatamente. Então, e se por acaso houver algum homem que esteja a ouvir esta conversa e que esteja interessado na área, ele, por exemplo, pode no futuro poder candidatar-se ao coletivo? Claro que sim, venha ele. Já está lançado o desafio, Claro malta. que sim. Assim como a gente ouve a palavra doulas e pensamos logo em Em mulheres, mulheres, sim. Uhum. mas também existem doulas Dois homens. homens. existem, Poucos, mas existem. é verdade. Então é a mesma coisa, não é? Aqui no coletivo é igual. No geral somos todas mulheres, mas não temos uma porta fechada caso um homem queira vir a trabalhar. Agora é importante também, já falaram aqui no termo da doula, vocês também conseguem, por exemplo, quem vos contactar e queira saber um bocadinho mais, até mesmo fazer alguma formação da parte de doula, que acho que obviamente, nós já falamos aqui disso, pode ajudar no vosso trabalho, não é? Um bocado a perceber um bocadinho melhor ali todo o processo e a sequência
de acontecimentos, vocês conseguem reencaminhar malta que vos contacte Sim, para facultarem esses contactos? sim, claro. Boa. Não há assim tantos. Há vários cursos online, há vários cursos no estrangeiro, mas esta é a minha opinião pessoal, continuo a achar que. Porque, quer dizer, para nós como fotógrafos, se fizermos só assim uma formação mesmo que seja online, se calhar para fotógrafos está tudo certo, não vejo nenhum problema. Agora, para atuar como doula, não concordo com os cursos online. Mas isto sou eu pessoalmente e cada um tem a sua opinião, não é? Concordo mais com os físicos e com uma coisa mais profunda, não é? Sim. Mas Aqui para até- nós fotógrafos. Aqui até era mais naquela componente de perceber todo o processo, não é? A fisiologia. Sim, No um bocado parto, aquela questão da antecipação dos momentos. Uhum. Não é? Era mais nesse sentido, é que eu estava a querer falar esta parte da formação de doula. Que é sempre um bocadinho imprevisível, mas a gente através dos sons, através dos olhares e já vamos conseguindo perceber muita coisa, não é? E há muitas palavras, curiosamente, e de certeza que a Rosa concorda comigo, que há momentos do parto em que se ouvem certas palavras ditas pelas parturientes que nós sabemos que o bebê está quase a chegar. Assim como não quero mais, não consigo, Não sou capaz. não sou São as capaz. pistas, não é? Sim, normalmente é quando aí já estão muito cansadas e que já está a ficar muito intenso. Isto é muito intenso, muito intenso, muito E intenso. isso para nós são palavras mágicas do temos que ficar mais atentas, não Pois. podemos sair daqui. São os triggers que vocês Exatamente. precisam para estarem mais Sim, alertas. exato. E pronto, vendo depois a movimentação mesmo da própria a doula, se calhar está mais perto dela, mas se calhar As enfermeiras, as enfermeiras que estavam mais afastadas até ao momento numa de observação, neste momento já estão a pôr luvas, já estão a entrar estão a mais em preparar. ação. Exatamente. Já está em prep, pois. Nós isso já conseguimos prever, assim como um simples telefonema, né, Rosa? Se nos telefona a mãe a falar muito tranquila durante a noite, pronto, a gente sabe que temos uns minutos a mais para sairmos de casa. Agora, se já é o pai e se a gente já ouve por trás alguns sons, ok, então é melhor apressar. eu partei a dizer: "Rosa, despacha-te que eu não sei se vais chegar a tempo". Pois, porque depois também acontece isso, quer dizer, as coisas podem Pois. acontecer mesmo muito rápido. Não é? Sim, Alguma vez vos aconteceu uma situação dessas? eu já cheguei com o bebê cá fora, já tinha nascido. Sim, E como é que a coisa foi resolvida? é Está tudo exatamente, certo? é exatamente conforme falamos de outras situações, também falamos da possibilidade disto acontecer, Ok, não é? pois. Sim, mas no Porque nosso caso, quer dizer, o parto para nós, para nós não, o parto para a mulher termina depois da placenta nascer. Até lá, nós ainda estamos em parto, ou seja, nós chegamos e o bebê nasceu, mas ainda há todo um processo, Sim. ainda temos uma placenta que está dentro da mãe, ainda não Sim. saiu, ainda não foi desconectado ao bebê, por aí vai. Então há sempre outras coisas que nós temos cá Ainda para há registrar. outros momentos que se podem captar. Exato. Sim, é chamado o segundo muitos, parto, não é? muitos momentos. Aliás, tínhamos falado no outro podcast que houve uma família que me pediu o parto todo, não é? E depois acabou por apenas me permitir, digamos assim, não é? Que eu fizesse só o depois do bebê nascer, pós a expulsão. Pós a expulsão, não é? Então, Well, aquelas 2 horas, 3 horas a seguir. e tu não estiveste presente no resto? Não, foi aquela situação que contei da outra vez, que eles achavam eles achavam que sim, queriam o registro do parto todo, mas quando eu cheguei ao hospital, Ah, já eles me lembro, ok. só me pediram para entrar, eu entrei, pediram para eu sair e a enfermeira só me veio chamar após a expulsão. Ok. Mas não E entrou você mais ninguém. Nem as enfermeiras que queriam trocar de turno, também não entraram. Ok, quiseram ficar sozinhos então. Quiseram ficar sempre com a mesma equipa. Ok. Falaste há pouco na informação fotográfica. Em que é que consiste uma formação nesta área? Em relação à fotografia, eu acho que qualquer fotógrafo, acho que falámos disso da outra vez, que poderia fazê-lo, mas não, espera aí, repete a pergunta. Porque tu falaste que tinhas ido fazer a formação, deduzi que fosse num workshop dedicado a esta área, certo? Eu fiz, mas foi durante a pandemia e acabei por fazê-lo Mas online. que tipo de coisas é que se aborda neste tipo de workshops? No fundo, sobre a fisiologia.
É mais dedicado à parte Sim, fisiológica, então. sim. Ok. Para mim foi, olha, vou ser sincera, estava em pandemia, não é? Foi numa de estar em contacto com mais pessoas que estivessem a fazer o mesmo que eu, Uhum. porque eu já era fotógrafa e já tinha experiência, ou seja, não me acrescentou propriamente em termos daquilo que eu consigo fazer no trabalho. Foi mais por ter aqui esta experiência. Lá está, eram 42 pessoas, ou seja, houve muita experiência entre todos e depois, claro, nas edições e um bocadinho falando assim no geral de tudo, não é? Uhum. Ele estava dividido em 9 partes, ainda foi, se não me engano, ainda chegou aos 3 meses, mas pronto, era só uma vez por semana e estava dividido sobre a edição, ou sobre a fisiologia da mulher, sobre transferências, sobre a parte domiciliar. Então tinha assim várias secções em que muitos participaram em tudo e outros só participaram em algumas. Foi um bocadinho ali uma escolha de quem quis entrar no curso inteiro ou apenas em módulos. Então, e que conselhos é que vocês deixariam, por exemplo, a quem nos esteja a ouvir que até esteja interessado em fotografar o seu primeiro parto? O que é que vocês recomendavam? Primeiro temos esta questão da disponibilidade, perceber se, se eles têm vida pessoal para ter disponibilidade, que é fundamental. Esta questão, por exemplo, eu estou on call neste momento, e não podemos, nós quando estamos on call durante 20 dias, 30 dias, não é? E não podemos fazer uma série de coisas, não podemos ir de fim de semana, não podemos ir de férias, não nos podemos deslocar mais do que, sei lá, 1 hora da zona onde a cliente mora, ter a mochila feita e sempre que o telefone toca, isso é sempre uma constante. O telefone, por exemplo, esta mamã tem 41 semanas, não é? A Bárbara há bocado ligou-me e eu fiquei lá com o coração aos pulos a pensar que era ela, não é? Tipo, 41 semanas, anoiteceu, é ela. Não, era a Bárbara. Não é agora a Bárbara, mas Era preferia. outro on call, chamado podcast. Era, exato. Ou seja, tentar perceber se a sua vida pessoal comporta todos estes momentos de Se ansiedade, é compatível com isso. se é Exato. compatível com isto. Porquê? Porque depois, se não for compatível, vais estar ansioso. Vais em stress para o parto. Isso não é bom. Não é bom de todo. Portanto, ou abraças este modo de vida, que acaba por ser um modo de vida, não é? E tens suporte familiar, e as pessoas que estão à tua volta compreendem e apoiam o que estás a fazer, ou então, provavelmente, nem vai saber tão bem o trabalho porque vai estar estressado, não é? Vai estar. Acho que isso logo é a primeira coisa a pensar. Pronto. Eu acho que há muitos que tentam, lá está, e depois acabam por abandonar, porque percebem que não é fácil de gerir agendas. Sim, As emoções, porque vocês metem um bocado a vossa vida em pausa, não é? Um bocado sim. por Um causa bocado não, durante 20 dias é totalmente por causa do cliente. em prol do outro, sim. Sim, é verdade. Enquanto nós poderíamos ter, não é o nosso caso, não é? Mas um dia reservado, não, nós temos 20 dias reservados. Por exemplo, agora, E 20 dias sempre sob expectativa e sob Sim, expectativa. O telefone e tem lá que estar está, sempre carregado, tens de te lembrar quando vais para a cama, não é, tens que o carregar, tem que ter som, tens de estar sempre com ele. tens de ter som, porque não podes não tirar o som, não podes fazer isso. Sei lá, há tantos pormenores, Sim. não é? Que, por exemplo, eu agora podia estar a apanhar cerejas e comer, mas não estou aqui, estou à espera. Sejas tonta, a esta hora não ias apanhar cerejas em lado nenhum. Frigorífico. com uma luz frontal, Mas vá, mas aí ela pode. Vá lá, Rosinha, não sejas assim. Ainda Que eu podes não vi comer. no vídeo, desculpa. Apanhar cerejas no frigorífico ainda podes, com uma luz frontal. Essa Sim, consegues. sim. assim de madrugada. Não deixes achar que os nossos ouvintes depois acham que a gente nem come em prol do outro. Às vezes também acontece, então, não é? Às vezes estamos 4, 6 ou mais horas sem comer, sim, pode Mas acontecer. isso é no dia. No antes, no máximo, é saíres a correr a meio do jantar. Também é possível. É. Curioso falarem nisso, temos aqui uma pergunta de mais uma ouvinte nossa que pergunta: alguma vez lidaram com partos que demoram mais de 24 horas? Já sabemos que sim. E como é que gerem esse tempo e a expectativa?
Respirando muito fundo. E ter muita paciência. Estou paciente. Sim. Epá, na verdade, lá está, a gente O com quê? este on-call de 20 dias, nós sabemos perfeitamente que isso pode acontecer. Na verdade, assim, no momento em que a gente sai de casa, não sabemos quando é que vamos voltar. Em princípio será no dia seguinte, mas é só um em princípio. Pois, é isso, lá está, Olha, e aí a Rosa falou termos um apoio familiar, não é, porque tudo Uhum. tem que ficar, de acordo connosco e todas as pessoas têm que estar na mesma vibe que nós, senão nós não conseguimos nem fazer este tipo de trabalho, não é, se à nossa volta não estiverem de acordo, é difícil, porque lá está, podemos sair hoje e só voltar depois da manhã. eu lembro-me da primeira tentativa que eu tive, porque eu não consegui, só consegui fazer o período antes da expulsão, depois foi transferido, a mamã foi transferida, eu tive 48 horas e ainda consegui ir a casa dar de mamar à minha filha, que na altura era muito pequenina, 2 vezes. Muito bom. É verdade. Foi assim, eu se tivesse que desistir era nesse dia, era depois dessa experiência, não é? E tive outra situação, passado pai meio ano, em que a mamã chamou-me, aliás foi a parteira que me chamou, chegamos lá, cheguei praticamente ao mesmo tempo que as parteiras, elas achavam que ia ser muito rápido, pronto. Entretanto tivemos 1 hora, percebemos que o parto parou. No domingo, isto foi no domingo a seguir, eu tinha um trabalho para uma família de manhã, uma coisa de meia hora, e que estava a terminar o trabalho, ligam-me as parteiras, Rosa, despacha-te, porque ela vai parir. Então, mas ninguém me chamou. Nós já chegamos e também, olha, deparamos com isto, despacha-te. Uau. E pronto, e falhei a expulsão. Ui. Acontece, essas coisas. Sim, É assim. Foram 2 domingos, não é? Foram 2 domingos, o parto estava a correr, de repente para e depois retoma no fim de semana seguinte. uma semana depois, muito bom. Sim, é sui generis. Sim, não é propriamente uma Sim. situação que ocorra com frequência. Pois, Mas fazer ali um save point. Olha, voltamos cá mais tarde. Meteram na pausa. Sim, até mesmo a nível emocional não deve ter sido fácil gerir isso, até mesmo para o casal, principalmente. Não é? Para a equipa toda, acho que aqui quando Sim. saem todos assim um bocadinho a necessitar de terapia. Eu acho que o próximo passo que nós temos para o coletivo é termos uma terapeuta. Eu acho que sim. Opa, não, olha, vocês não publiquem isto, por amor de Deus. Já está feito. O facto de nós estarmos no coletivo é mesmo isto, não é? Também estas partilhas são muito importantes entre nós, as conversas que nós temos. Sim, vocês no fundo são um bocado psicólogos uns dos outros. Exatamente, é Temos isso. de o ser, senão. É isso, ouvir. Nós já somos meias doidas todas, mas precisamos de apoio umas das outras para não ficar tão doidas. Somos doidas felizes. Claro, Felizes, que é top. claro. Nós Então, ligamos uma precisamos- casa e sempre cheios de adrenalina. Não imaginas o que é que me aconteceu? Aconteceu isto, pá, que espetáculo. Há aqueles doidos que precisam de remédios. O nosso remédio é termos outro parte para fotografar. É É a nossa terapia. cura. É a vossa E é a terapia. cura. E se houverem mais doidos que se querem juntar ao vosso coletivo, o que é que eles têm que fazer? Relembrem lá. Isto já foi uma pergunta feita no outro episódio, mas queremos reforçar. Respondi a Rosinha, agora és tu. Vai. És tu, Rosa. Deixa-me recompor do que chama de dizer, não é? Pronto, nós, desde que as pessoas tenham experiência ou uma experiência mínima de fotografar em Portugal, e que demonstrem que conhecem toda a dinâmica do que é o parto português, não é? Essas pessoas estão habilitadas a entrarem no coletivo, não é? Não temos mais nenhuma regra assim em específico, porque não somos propriamente. Nós queremos é que as pessoas adiram ao nosso coletivo, nós queremos crescer e queremos profissionais, queremos pessoas que realmente gostem do que fazem, que tenham experienciado, exatamente por causa desta questão toda que nós estivemos aqui a falar, e que percebam e que já tenham interiorizado que é este caminho delas, é isto que elas querem fazer,
e que acima de tudo respeitam as famílias, respeitam o parto, que sabem estar, porque são momentos muito delicados e é muito importante que o profissional saiba estar nestes momentos. Queremos pessoas que sejam capazes de respeitar as nossas famílias que nos procuram para este momento tão especial. Pronto, e todas as informações, se quiserem, e mais algumas, estão no Sim, site noparto.pt, estão lá. onde Lá. vocês podem Podem sempre ligar, mandar e-mail. Por isso, malta, se estiverem interessados em entrar neste novo mundo para muita gente, acho que já ficaram aqui com informações muito interessantes nestes episódios que gravámos. E mais uma vez, muito obrigado à Bárbara Muito e obrigado. à Rosa Obrigada. pela disponibilidade Obrigada de a fazerem vocês. parte aqui deste episódio XXL. Adoro. É mesmo. Foi aqui bipartido, acho que foi interessante. Esperemos que quem tenha estado desse lado a ouvir que tenha gostado, e também aproveitamos também obviamente para agradecer aos nossos ouvintes, especialmente aos que nos enviaram estas perguntas. Muito obrigado pelo vosso interesse em também quererem participar, e se quiserem participar noutros futuros episódios, estejam atentos normalmente até especialmente ao nosso Discord. Discord, sim. Se não, também podem enviar o vosso feedback, as vossas sugestões, perguntas, dúvidas, etc. para o nosso e-mail, provadecontacto.podcast@gmail.com. Nem mais. Malta, muito obrigado por estarem desse lado. Esperemos que este episódio até vos tenha despertado o interesse, nem que seja a conhecerem um bocadinho esta Para área ajudar a fotográfica. desmistificar. Exatamente, sim, que acho que também é muito importante esse papel de desmistificação, né, das pessoas realmente perceberem que isto existe e que é possível fazer registros fantásticos. E temos excelentes exemplos que podem ver no site deste coletivo, que a gente convida mais uma vez a que vocês visitem. E esperemos que tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado, Bárbara. Muito Rosa, obrigada. foi um prazer. Muito obrigado. Obrigada. Conhecer Obrigada a nós. o vosso trabalho. E até breve. Malta, um Obrigada. abraço e até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, pessoal.